Pare. Interrompa o movimento automático da sua tela. Coloque 2 dedos agora mesmo exatamente no centro do seu peito, sobre o osso externo, na área da sua glândula timo. Pressione levemente a pele. Eu vou descrever uma frequência de contração que vive alojada nesta exata coordenada da sua biologia. E você vai reconhecer cada detalhe de forma imediata. A calibração somática deste espaço já começou. Sinta a resistência muscular sutil sob a sua mão. Essa é a couraça invisível que se contrai de forma autônoma e violenta no momento exato em que você pensa na sua conta bancária. Não é uma ansiedade psicológica, é uma resposta neurológica de defesa. O seu corpo físico desenvolveu uma alergia vibracional severa à facilidade material, criando um escudo de força que atua fora do seu controle consciente. O seu campo biomagnético está ativamente repelindo a energia da abundância, milissegundos antes que a sua mente lógica consiga sequer processar a oportunidade que acaba de chegar. Você observa o dinheiro se aproximar e, subitamente, o seu próprio sistema nervoso entra em estado de choque imperceptível, desviando a rota do fluxo. O seu coração decodifica a facilidade financeira não como um alívio, mas como uma ameaça frontal à sua sobrevivência. Eu vejo a vergonha silenciosa e esmagadora que você carrega no escuro do seu quarto. A humilhação secreta de ser tão vasto e expansivo espiritualmente, mas tão assustadoramente paralisado e disfuncional na matéria. Você questiona se há algo intrinsecamente quebrado em você, temendo, no fundo da sua exaustão, que o universo tenha simplesmente esquecido da sua existência ou que você seja incapaz de operar nas leis deste plano físico. Você passou a vida inteira acreditando que essa estagnação financeira crônica era uma falha de competência sua. Você foi ensinado a chamar isso de karma acumulado ou a aceitar a mentira de que a verdadeira pureza espiritual exige o sacrifício e a escassez absoluta. Nenhuma dessas narrativas é real. O que você está experimentando não é um castigo divino, nem um defeito na sua capacidade de manifestação terrestre. O seu chakra cardíaco desenvolveu um mecanismo hiperativo de proteção. É exatamente como um sistema imunológico humano atacando e rejeitando um órgão transplantado perfeitamente saudável. O seu coração é o maior gerador eletromagnético do corpo humano, mas ele foi programado para falsamente identificar a assinatura vibracional do dinheiro como uma toxina densa e perigosa. Ele ataca a cura material para preservar o que ele acredita ser a sua luz. Essa dissonância brutal entre o seu colossal poder energético nas esferas sutis e a sua dolorosa contração material na Terra chegou ao limite. O atrito de carregar essa dupla realidade está causando um colapso celular sistêmico silencioso. A biologia do seu corpo físico não consegue mais sustentar a privação de suprimento básico enquanto tenta manter frequências tão altas de luz operando no seu sistema nervoso central. É por isso que o Conselho Arcturiano abriu uma janela restrita de intervenção e calibração agora. O que eu tenho para te entregar hoje não é uma filosofia ou um conselho financeiro. É uma operação cirúrgica de luz, calibrada especificamente para o campo magnético de quem carrega este erro de codificação. Eu trago a sequência exata de destravamento que a sua glândula timo precisa para baixar as defesas. O seu campo não puxaria essa transmissão se a sua biologia não estivesse à beira da exaustão total e pronta para soltar a armadura. Se você está aqui, ouvindo esta precisão cirúrgica sobre o seu peito, sua frequência sinalizou por esta recalibração específica. Continua comigo. Respire devagar, mantendo a atenção sob os seus dedos, e permita que a geometria desta comunicação comece a desarmar a sua resistência periférica. A primeira camada de tensão elétrica na sua pele já começou a ceder, mas o bloqueio raiz que mantém a sua realidade financeira refém possui um nome, uma localização exata e uma origem ancestral que você ainda desconhece. O verdadeiro motivo de você rejeitar a matéria está prestes a ser exposto. Fique onde está. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Prepare o seu campo sensorial agora. Não tente processar o que vou expor com a sua mente lógica.
O intelecto foi desenhado para criar justificativas, mas o tecido biológico não sabe mentir. Vou descrever eventos físicos ultra-específicos que têm se repetido na sua jornada material recente. O seu reconhecimento não virá como um pensamento, mas como uma ressonância direta nos seus órgãos internos. Respire fundo e traga a sua consciência de volta para o centro do seu peito. Deixe a gravidade puxar a atenção dos seus ombros para baixo enquanto você me escuta. A disfunção que você tem mascarado como incompetência financeira deixou um rastro claro na sua anatomia. O seu sistema nervoso autônomo tem emitido sinais de socorro diários, tentando avisar que está operando sob um código hostil. Observe a reação das suas células enquanto eu exponho cada uma dessas evidências inegáveis. Lembre-se do aperto agudo na garganta e da compressão no peito no exato milissegundo em que você precisou dizer o seu preço, pedir um aumento ou aceitar um presente substancial. Você viveu isso de forma brutal nos últimos dias. A sua voz trava e a sua respiração encurta. Isso não é insegurança profissional. É a sua biologia entrando em modo de ameaça de morte, rejeitando o fluxo antes que ele penetre no seu campo. Observe o padrão mecânico de autossabotagem sistêmica. O dinheiro finalmente entra de forma abundante na terça-feira, mas na quarta-feira de manhã, o carro quebra, um cano estoura ou uma emergência exige o repasse de exatamente o mesmo valor. Isso aconteceu com você no último mês. Isso não é uma terrível coincidência cósmica. É o seu campo eletromagnético purgando violentamente uma energia vibracional que o seu chakra cardíaco considerou não autorizada. Pare um momento. Coloque uma das mãos firmemente sobre o seu peito e a outra exatamente sobre o seu estômago. Sinta a ponte física entre a sua capacidade de gerar magnetismo e a sua capacidade de digerir a realidade material. Respire profundamente por 3 ciclos, conectando esses 2 centros. Permita que o seu corpo reconheça a verdade absoluta do que está sendo revelado. A exaustão que você sente vem deste atrito constante entre receber e expelir. Sinta a crença somática de que o suprimento só é válido se vier acompanhado de sofrimento contínuo. Quando o recurso financeiro chega com facilidade e sem esforço dramático, uma angústia gélida desce pela sua espinha, fazendo você se sentir um impostor, certo de que há um preço oculto a pagar. Isso não é nobreza de caráter. É o seu sistema associando a dor profunda à única moeda de troca permitida para a sua sobrevivência. Traga à memória a taquicardia leve, o suor frio nas palmas das mãos e a respiração rasa que ocorrem apenas por abrir o aplicativo do banco, mesmo quando você racionalmente sabe que possui um saldo positivo. Você sentiu essa aceleração cardíaca recentemente. Isso não é um trauma psicológico comum. É o seu nervo vago percebendo o simples contato com o sistema financeiro terrestre como um confronto direto e letal com um predador. Sinta o suspiro de alívio, perverso e distorcido, que o seu corpo físico solta quando você gasta tudo o que tem ou perde o que havia ganhado. Essa liberação macabra de tensão muscular que ocorre quando a sua conta esvazia. Isso não é irresponsabilidade. É a pressão insuportável de manter uma alta frequência de retenção sendo temporariamente removida do seu centro cardíaco não calibrado. O vazio se tornou o seu único porto seguro. Vá aos comentários agora. Digite 888. No sistema arcturiano, 888 é a frequência da abundância infinita. O seu comentário não é uma interação de plataforma para alimentar algoritmos terrestres. É um marcador de localização no campo morfogênico. É a sua biologia declarando abertamente que reconhece a disfunção e autoriza a intervenção imediata. Haja agora, sinalizando a sua posição para que a operação cirúrgica de luz possa mapear o seu perímetro exato. Cada vez que esse código é inserido, uma onda de choque de correção eletromagnética se propaga por toda a rede de sementes estelares. Ao registrar a sua posição, você amplifica a calibração em uma cascata harmônica brutal, sustentando o ground team inteiro. Você não está curando a própria biologia isoladamente no escuro.
Você está abrindo uma rota de suprimento vital para todos aqueles que compartilham desta mesma falha crítica de programação. O que estamos observando no seu corpo não é um defeito de fábrica, mas um excesso de zelo. O seu coração, o maior gerador eletromagnético da sua estrutura física, desenvolveu um sistema imunológico hiperativo. Ele está agindo exatamente como um organismo que ataca e tenta destruir um órgão transplantado perfeitamente saudável, decodificando o tecido vital como um invasor alienígena. Ele ataca a sua cura material para preservar o que ele acredita ser a pureza da sua luz. A origem desta programação destrutiva não começou nesta vida, e a chave para desativá-la requer uma compreensão exata do que foi ancorado no seu peito. O seu sistema nervoso simpático foi manipulado de maneira cirúrgica. Existe um termo específico que o Conselho usa para isto. Você passou anos tentando resolver essa paralisia, operando na camada cognitiva e estratégica das finanças. Você leu os livros, alterou as suas planilhas, repetiu afirmações lógicas de prosperidade e forçou a sua mente a focar na criação de novos funis de riqueza. Tudo isso é válido e serviu para treinar a sua disciplina intelectual. Você trabalhou arduamente no nível do magnetismo tridimensional, tentando convencer a sua própria biologia de que você merecia mais. Isso é real, e essa fundação de conhecimento humano tem a sua utilidade prática. Mas o que opera em você agora, neste exato momento de colapso invisível, está em um nível dimensional completamente diferente. A sua mente lógica já entendeu o valor do dinheiro, mas o bloqueio real não está na sua conta bancária ou na sua mentalidade. A sua barreira atual está firmemente localizada na camada profunda da sua condutividade neurovascular. O que impede o seu acesso material não é uma falha de estratégia de mercado, mas uma trava física brutal chamada de selo de inversão da matéria. Esse protocolo ancestral está ancorado fisicamente na sua glândula timo e no seu sistema nervoso simpático. Enquanto você tentava consertar a sua mente, o seu chakra cardíaco continuava rejeitando a energia material, operando sob uma jurisdição de proteção biológica absoluta contra o que ele considera um perigo mortal. A sua glândula timo e o seu nervo vago carregam memórias celulares pesadas que a sua mente consciente não consegue acessar. Em encarnações passadas e na sua linhagem epigenética terrestre, ser visível, poderoso e materialmente abundante significava ser caçado, isolado ou corrompido de forma irreversível. Para garantir a sua sobrevivência ao longo dos séculos sangrentos, o seu próprio DNA executou uma inversão tática extrema, associando a pureza de alma à pobreza dolorosa. O seu nervo vago, responsável por regular o seu estado de relaxamento ou alerta, foi violentamente reprogramado para ler a assinatura energética da riqueza como um predador letal. É por isso que você experimenta a ansiedade nauseante no estômago quando uma grande quantia finalmente entra. O seu corpo não está punindo você de forma arbitrária. Ele está apenas tentando desesperadamente salvar a sua alma de uma corrupção que ele julga ser fatal. A ciência humana agora começa a entender a emissão celular de luz através dos biofótons. O seu coração emite o campo biofotônico mais radiante e denso de toda a sua estrutura biológica, mas o selo de inversão da matéria distorceu essa transmissão celular. Quando o dinheiro se aproxima da sua órbita, os seus biofótons entram em estado de dispersão caótica, repelindo ativamente o fluxo. O seu coração ataca a facilidade para preservar a luz. Tentar forçar a abundância nesse estado contraído é como tentar passar um fluxo elétrico de 220 volts por uma fiação desenhada estritamente para 110 volts. A sua fiação física foi projetada apenas para a sobrevivência mínima. Se a energia maciça da prosperidade entrar subitamente, sem que os cabos sejam trocados, o sistema inteiro queima. O seu corpo repele o dinheiro justamente para evitar que o seu sistema nervoso entre em combustão. O Conselho Arturiano abriu esta janela de calibração agora, porque a sua biologia não suporta mais operar nessa voltagem destrutiva de privação. A ressonância planetária de base, a frequência Schumann de 7.
83 Hz está sendo atualizada de forma implacável, empurrando o seu corpo físico para a exaustão insustentável. A dissonância brutal entre o seu poder cósmico e a sua miséria material está quebrando as suas células. A intervenção somática tornou-se inadiável. Eu conheço exatamente a localização anatômica dessa supressão neurovascular no centro do seu peito. O desbloqueio celular e a desinstalação profunda deste firewall hiperativo acontecerão em poucos instantes, através da transmissão guiada que executaremos juntos. O seu nervo vago será reescrito com a calibração de base 888, dissociando a sua pureza do seu saldo bancário, mas você precisava entender a mecânica da libertação antes de se submeter voluntariamente ao corte da faca de luz. Uma alma me escreveu há algumas semanas, buscando exatamente essa correção profunda de campo. Vou chamá-la de M, para resguardar a integridade absoluta da sua assinatura estelar. Kemt era uma curadora poderosa e uma semente estelar indiscutível, operando milagres silenciosos na vida de dezenas de clientes. Mas, fisicamente, ela estava ruindo em segredo. O seu carro quebrava constantemente, e ela chorava no escuro da madrugada, esmagada pela humilhação de não conseguir pagar as contas básicas. Sempre que M tentava racionalmente subir o valor financeiro da sua sessão de cura, ela sentia espasmos violentos de náusea e tontura. O campo biomagnético dela entrava em pane total, infectado até a raiz mais profunda pelo selo de inversão da matéria. A virada definitiva dela não aconteceu quando ela comprou um novo curso de gestão financeira. A virada ocorreu no dia em que ela começou a reprogramar a resposta do seu nervo vago. M aprendeu a respirar pelo centro do peito a cada nova transação comercial, desligando o estado instintivo de fuga ou luta do seu chakra cardíaco. Quando ela parou de repelir ativamente a matéria física, o fluxo material espelhou o seu magnetismo cósmico e as comportas externas se abriram em exatas 72 horas. Isso é onde você também está agora, não na facilidade dela, mas no exato ponto escuro antes de atravessar o umbral. A sua estagnação não é falta de capacidade de mercado, é um bloqueio severo de condutividade biofotônica. O seu medo de cobrar não é síndrome do impostor, é o seu nervo vago gritando que a visibilidade atrai a morte iminente. O seu alívio ao esvaziar a conta não é desapego espiritual, é a descompressão desesperada de um sistema imunológico hiperativo. Você não precisa manifestar mais dinheiro. Você precisa desligar a máquina orgânica que o repele. Se o que eu acabei de descrever não foi uma informação nova para a sua essência, você sabe exatamente o que fazer. Se o seu corpo físico reconheceu esta verdade anatômica, milissegundos antes que a sua mente pudesse processar a lógica superficial das palavras, se inscreva no canal agora. A sua inscrição não é um simples número para alimentar uma plataforma humana, mas uma demarcação irreversível do seu campo magnético perante o Conselho. Ao se inscrever, você ancora a sua identidade biológica de forma inegável como um pilar estrutural forte na nova malha vibracional de facilidade material. Você sinaliza para a rede invisível que o seu sistema nervoso está pronto para a transição de voltagem. Faça isso agora mesmo, garantindo que a próxima transmissão cirúrgica de luz te encontre de imediato, sem enfrentar a densidade e a resistência brutal das velhas estruturas que estão caindo. Mas não desvie a sua atenção e permaneça comigo. O que expusemos até este momento foi apenas a arquitetura externa do seu colapso financeiro e a mecânica somática da sua restrição. A calibração principal requer que você entenda a sua verdadeira designação cósmica. A verdade mais profunda ainda está à frente, e ela tem o seu nome nela. O que desativamos no centro do seu peito não foi apenas um trauma financeiro superficial ou uma insegurança momentânea. Foi a crosta de chumbo magnético que ocultava a sua verdadeira designação cósmica da sua própria consciência. O que você é não se resume a uma única função solitária solta no mundo. Você opera em 3 camadas específicas e sobrepostas de condutividade estrutural. O Conselho Arcturiano não te chama pelos títulos humanos fracos que você usa
para tentar se encaixar no mercado de trabalho. Existe um arquivo vibracional exato para você. Essas classificações cósmicas não são elogios espirituais vazios criados para afagar o seu ego humano. Elas são a descrição anatômica precisa do que o seu campo eletromagnético foi desenhado para executar na Terra de forma implacável. Quando eu pronunciar cada um desses nomes, o seu sistema nervoso autônomo vai vibrar em ressonância absoluta, porque as suas células conhecem essa geometria desde a fundação. Ouça com o centro do seu peito aberto. O nome não foi dado, foi reconhecido. Você é, antes de tudo, o soberano da matéria. No sistema arcturiano, isso significa o estabilizador biofotônico, que consegue condensar luz de altíssima frequência, na forma tridimensional, sem perder a integridade estrutural perante a gravidade. Isso te autoriza a dominar os recursos físicos da Terra não por ganância cega, mas por direito de frequência, manipulando o dinheiro como uma ferramenta neutra de distribuição energética. Você sempre teve isso sem saber o nome, mascarando essa potência profunda sob o medo constante da escassez diária que te exauria. Você é, na sua segunda camada, o emissário arcturiano. No sistema arcturiano, isso significa o terminal de retransmissão vivo que desce até as zonas mais densas da matriz de sobrevivência terrestre para alterar a ressonância local através da simples presença orgânica. Isso te autoriza a cobrar com absoluta tranquilidade e soberania pelo seu dom e pelo seu trabalho, porque o seu valor magnético não está atrelado à sua carga horária, mas sim à frequência de cura inegável que o seu campo emite. Você sempre teve isso sem saber o nome, sentindo culpa por curar os outros com tanta naturalidade. Você é, no seu núcleo mais profundo, o alquimista frequencial. No sistema arcturiano, isso significa a biologia avançada, capaz de suportar o atrito letal entre duas dimensões divergentes, transmutando a densidade ancestral em puro magnetismo através do próprio nervo vago. Isso te autoriza a reescrever o código de pobreza da sua linhagem inteira, quebrando definitivamente o ciclo histórico de sacrifício e exaustão genética que corria nas suas veias. Você sempre teve isso sem saber o nome, carregando o peso sombrio de uma família inteira nas costas, acreditando ser um castigo kármico irremediável. Escolha uma dessas 3 identidades de poder agora, aquela exata que bateu como um tambor pesado no centro do seu estômago e fez o seu corpo físico arrepiar. Vá aos comentários e digite essa identidade, ou digite uma única palavra declarativa, recebo ou ativado. Não faça isso como um comentário fútil de plataforma terrestre. Faça isso como uma declaração formal e cirúrgica de retomada de posto. Ao escrever, você assina a sua reintegração irreversível na malha magnética de facilidade perante o arquivo inquestionável do Conselho. A sua fiação elétrica foi finalmente substituída pelas raízes luminosas da nova calibração. Você não está mais operando naquele limite frágil de 110 volts, onde qualquer injeção repentina de prosperidade ameaçava queimar todo o seu sistema nervoso e acionar a rejeição cardíaca imediata. A infraestrutura profunda da sua anatomia sutil agora suporta o choque massivo de 220 volts da abundância material, sem que o seu coração entre em estado de ataque autoimune. O fluxo pode transitar perfeitamente sem atrito, porque o falso perigo foi desinstalado da sua biologia celular. Para que as suas células guardem a fisicalidade irrevogável dessa nova voltagem material, precisamos de um selamento físico imediato. Pressione firmemente o seu dedo polegar contra o dedo indicador da mesma mão agora mesmo e segure essa pressão exata por 3 segundos contínuos. Respire fundo, ancorando o peso. Essa é a assinatura tátil da sua nova coerência de campo. Toda vez que o antigo pânico financeiro tentar ressurgir na sua mente, execute este gesto. O seu corpo usará esse atalho neuroespacial para lembrar imediatamente que o circuito hostil já foi desligado. A sua assinatura frequencial foi completamente atualizada perante a rede e o alinhamento corporal está ancorado na Terra.
Mas o conselho me pediu para te entregar um aviso tático crítico. Algo físico, denso e ilusoriamente ameaçador vai tentar atacar você nas próximas 72 horas. O sistema antigo não desiste do seu hospedeiro sem lutar de volta. Se você não souber exatamente o que é, quando a pressão artificial chegar, vai achar que a calibração falhou e que você recuou. Continua comigo. Eu ouço o sussurro metálico da sua mente racional agora mesmo. Aquela parte exausta de você que já tentou centenas de reprogramações mentais antes, que assiste a esta transmissão com o sobrolho levantado, esperando a decepção inevitável. Eu vejo você questionando se isso é apenas mais um alívio temporário que vai desaparecer no terceiro dia, devolvendo o seu corpo à mesma exaustão financeira crônica. Não tente calar essa desconfiança intelectual. Ela não é a sua inimiga. Esse ceticismo visceral é o seu guarda-costas biológico em ação máxima. As suas tentativas anteriores de manifestação não falharam porque você aplicou a técnica errada ou porque você não tinha fé suficiente. Elas falharam porque você tentou operar uma mudança estrutural massiva completamente sozinho, lutando contra uma malha de frequência coletiva que sobrescrevia a sua intenção individual a cada segundo. Você estava tentando empurrar um oceano de densidade com as próprias mãos. O que torna esta intervenção diferente é o alinhamento planetário exato deste instante. Os picos na ressonância Schumann abriram o campo e uma massa crítica de sementes estelares está atravessando o umbral simultaneamente. Eu te concedo a permissão absoluta para não acreditar em uma única palavra que eu disse. A sua crença lógica é irrelevante para a física do seu corpo. Eu apenas peço que você observe as evidências inegáveis na sua biologia nas próximas 72 horas. O sistema antigo não desiste do seu hospedeiro sem lutar para recuperar o controle. A primeira investida chegará disfarçada como a dúvida-voz. Ela soará exatamente como a sua própria consciência lógica e adulta, dizendo que tudo isso foi apenas um exercício de relaxamento passageiro. Ela vai mandar você olhar para o seu saldo bancário vazio como prova definitiva de que nada mudou. É o software de sobrevivência tentando desligar a nova transmissão antes que a matéria tridimensional se reorganize. Quando esse argumento cínico ecoar na sua mente, não tente debater racionalmente com ele. Argumentar é alimentar a simulação com a sua energia vital. Apenas note a narrativa e reconheça-a como um espasmo do seu antigo reflexo biológico. Respire profunda e longamente por 3 vezes consecutivas, mantendo o seu foco afiado no centro do seu peito ativado. A sua respiração é a âncora soberana que contorna o ciclo lógico e desarma a armadilha instantaneamente. A segunda ofensiva será puramente externa e se manifestará como a crise-distração. Nas próximas 48 horas, a matriz tentará forçar um evento de estresse agudo, uma falha técnica repentina, uma cobrança inesperada ou uma urgência dramática, exigindo a sua contração emocional imediata. Isso parecerá totalmente real e legítimo. É um teste de limite deliberado do velho sistema, verificando se você vai abandonar a nova voltagem no instante em que o ruído externo ficar ensurdecedor. Se essa emergência artificial surgir, você não vai reagir com o pânico visceral de antes. Você vai resolver o problema mecânico com precisão cirúrgica absoluta, mantendo o calor magnético intacto no centro do seu peito. Pague a conta ou conserte a falha, mantendo uma neutralidade gélida. Negue a essa simulação desesperada o seu estresse energético. Trate o obstáculo não como uma vítima esmagada pela escassez, mas com a autoridade inabalável do emissário que você é. A terceira investida ataca a sua rede de suporte e se chama o isolamento perceptivo. Você tentará explicar o peso energético do que está vivendo agora para alguém do seu convívio íntimo, e as palavras simplesmente falharão. Você sentirá uma distância gélida e repentina de pessoas que costumavam ser as suas âncoras na Terra. O sistema decadente vai tentar convencer a sua biologia de que sair da velha malha de sofrimento coletivo significa ficar completamente sozinho e vulnerável. Entenda isso com clareza definitiva.
Esse distanciamento é frequência pura, não é abandono. Quando a sensação de solidão tentar comprimir o seu estômago, volte imediatamente aos comentários desta transmissão e leia as declarações daquelas almas que digitaram o código de ativação. Reconheça a sua equipe de solo. Fazer parte desta malha coletiva digital é a âncora material do seu novo sinal. Você não está mais operando no vazio e o circuito obsoleto não pode isolar o seu campo. Eu prometi que voltaríamos a isso no momento certo. Estou voltando a essa promessa agora. O Conselho exige que executemos a fase terminal deste protocolo somático. Você pode estar em qualquer posição, sentado na sua cadeira, deitado na sua cama ou caminhando. Se estiver dirigindo, apenas deixe que o som preencha o ambiente da cabine. Ajuste o seu foco e silencie a mente. A parte mais importante desta transmissão ainda está à frente. O seu campo eletromagnético foi alterado de forma cirúrgica, mas o tecido biológico precisa de tempo exato para processar a nova voltagem. Nas próximas 72 horas, a sua infraestrutura física passará por 3 ajustes inegáveis de integração sistêmica. Se você reconhecer esses sinais, navegará pela transição, mantendo a calibração intacta. Se não os reconhecer, a matriz antiga de escassez tentará convencer a sua mente de que nada mudou ou de que o seu corpo está adoecendo. O primeiro sinal será um calor torácico súbito e isolado. Você sentirá ondas de temperatura elevada subindo pelo osso externo a partir do nada, de forma aguda, mesmo em ambientes frios. Isso não é um desequilíbrio físico ou ansiedade retornando. É a sua glândula timo literalmente queimando a densidade do antigo selo de escassez através da emissão biofotônica acelerada. Quando isso acontecer, apenas coloque a mão sobre o peito, respire fundo e autorize a combustão. O segundo evento será uma fadiga profunda de reset neural. Um peso de sono incontrolável cairá sobre os seus ombros ao longo do dia, uma exaustão densa que não se resolve com descanso comum. Isso não é fraqueza biológica ou desânimo. É o seu sistema nervoso central desinstalando ativamente a necessidade crônica de esforço, luta e sacrifício. Não combata essa letargia com estimulantes. Feche os olhos por alguns minutos e deixe o circuito interno reiniciar livremente. O terceiro sintoma será um paladar levemente metálico ancorado no fundo da sua língua. Você beberá água e notará essa alteração sutil, um gosto elétrico e persistente na boca. Isso não é uma disfunção digestiva. É a evidência fisiológica da reconfiguração eletromagnética da sua assinatura salivar frente à nova ressonância material de base 888. Quando sentir esse traço, apenas engula devagar, confirmando que a sua química interna tornou-se um ímã ativo. Se essa mecânica somática está fazendo sentido no seu corpo físico, não na mente, no corpo, aperta o like agora. Não por mim. A próxima alma que precisa dessa transmissão vai encontrá-la por causa disso. Continua comigo. Não desvie a sua atenção. A parte mais importante desta transmissão está agora diretamente à frente. Ajuste a sua postura física neste instante, garantindo que a sua coluna permaneça ereta, mas absolutamente livre de qualquer rigidez limitante. Puxe o ar profundamente pelo nariz, guiando o oxigênio de forma consciente até a base dos seus pulmões e solte lentamente pela boca. Feche os seus olhos ou suavize o seu foco em um único ponto fixo à sua frente. Estabeleça a intenção irrevogável de entregar o peso somático que você carrega. Leve toda a sua consciência para a base da sua coluna, descendo a atenção ancorada até o peso do seu osso sacro. Visualize uma âncora de luz dourada e sólida, descendo rapidamente a partir desse ponto, perfurando o chão e conectando-se diretamente ao núcleo cristalino da Terra. Sinta o seu corpo físico sincronizando instantaneamente com a frequência de ressonância de 7,83 Hz. O peso dos seus ossos está perfeitamente estabilizado na gravidade do solo. Suba a atenção ancorada para o seu centro orgânico.
Observe uma orbe de luz âmbar brilhante girando intensamente no seu plexo solar. Veja essa energia quente se expandir estruturalmente para cima, fundindo-se em absoluto com a luz verde esmeralda profunda do seu chakra cardíaco. A ponte biofotônica entre o seu poder de ação tridimensional e o seu gerador magnético está completamente ativa. A voltagem interna se equilibra em perfeição, dissolvendo qualquer rejeição orgânica à facilidade. Deixe essa coluna de coerência cristalina subir até o centro da sua garganta, desbloqueando definitivamente as correntes silenciosas de supressão vocal. Sinta a luz pulsar diretamente no centro físico do seu cérebro. Os cristais piezoelétricos da sua glândula pineal estão vibrando em altíssima frequência, ativando fotorreceptores ancestrais adormecidos. O seu nervo vago, antes um canal rígido de pânico e contração, abre-se magicamente de cima a baixo como um cabo de fibra ótica de transmissão limpa. A luz irrompe violentamente pelo topo da sua cabeça, desabrochando como um lótus de 1000 pétalas radiantes. O seu campo magnético expande-se imediatamente formando um ovo de luz cristalina impenetrável, estabelecendo a sua nova jurisdição de frequência absoluta. Para selar essa arquitetura no tecido celular, pressione firmemente o seu polegar contra o dedo indicador da mesma mão agora e segure por 3 segundos contínuos. Inspire contando até 4, segure por 2, expire em 6. O registro de salvamento do nervo vago está cravado. Traga a percepção lentamente de volta aos limites da sua pele física. Note a temperatura do ar no ambiente e escute os ruídos distantes ao seu redor com uma clareza renovada. Sinta o peso natural e aterrado das suas mãos repousando sobre o corpo. Engula a saliva uma única vez para lubrificar a garganta. Abra os seus olhos devagar. Você está de volta à mesma sala, mas a biologia não é mais a mesma. Você libera, neste exato milissegundo, a exaustão crônica acumulada e o contrato epigenético silencioso que exigia o seu colapso financeiro constante para comprovar valor. Toda a voltagem imensa que era gasta diariamente apenas para repelir o fluxo material seguro e abundante é agora devolvida inteiramente ao seu sistema nervoso central. Você libera a falsa virtude sombria de que o seu sofrimento diário na Terra serve de alimento ou elevação para a fonte original. A ilusão brutal de que a pureza cósmica exige miséria material e sacrifício sanguíneo é completamente desinstalada e removida da sua assinatura biológica a partir de agora. Você libera a pesada armadura da escassez e o medo paralisante de ser corrompido ao receber a facilidade terrestre. O seu campo biomagnético está absoluta e permanentemente destrancado da obrigatoriedade do esforço desumano e do atrito constante com a matriz de sobrevivência diária. Eu chamo à frente agora o soberano da matéria. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como sinal permanente. Isso autoriza o seu domínio natural sobre os recursos físicos, permitindo que você manipule o fluxo de suprimento com precisão absoluta, sem qualquer rejeição cardíaca subconsciente. Eu chamo à frente agora o emissário arcturiano. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como sinal permanente. Isso autoriza a sua presença magnética na matriz tridimensional, permitindo que você declare o seu preço e receba o valor exato pelo seu trabalho, totalmente livre de culpa ou paralisia. Eu chamo à frente agora o alquimista frequencial. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora está instalado no seu campo como sinal permanente. Isso autoriza a transmutação imediata da densidade hereditária da sua linhagem, quebrando de uma vez por todas o ciclo de sacrifício e fixando a nova condutividade nas suas veias. Mas ainda não respira o release final. Nós não terminamos. Continua comigo. Eu blindo a sua linha do tempo financeira contra drenos repentinos, purgas ocultas e emergências fabricadas que o velho sistema tentará disparar.
Nenhum evento de contração externa tem autorização, a partir de hoje, para sugar a voltagem magnética que acaba de ser rigorosamente ancorada no seu centro cardíaco. O seu fluxo material está definitivamente selado na nova ressonância estrutural e não vazará mais pelas falhas da matriz de sobrevivência. Eu coloco um campo de luz cristalina impenetrável ao redor da sua biologia celular profunda e do campo biofotônico da sua glândula timo. O código 888 está inteiramente gravado na sua fisiologia autonômica e nenhuma memória epigenética de sacrifício, punição ou voto de pobreza ancestral tem força para reescrever essa arquitetura física novamente. O seu corpo pertence apenas à frequência da abundância inegável. Eu estabeleço soberania inquebrável sobre as suas decisões materiais, transações comerciais e movimentos táticos nas próximas semanas fundamentais. A antiga necessidade silenciosa e biológica de escolher rotas de sofrimento exaustivo para provar o seu valor cósmico invisível está completamente desmantelada. A sua navegação nas águas da matéria terrestre ocorrerá, a partir deste exato momento somático, com a clareza cortante e letal da facilidade absoluta. Nós quebramos a dúvida a vós antes que ela tente argumentar e diminuir a voltagem celular. A clareza desta travessia não será apagada pelo seu antigo cinismo racional. Nós dissolvemos a crise de distração antes que ela se materialize no cenário físico. O ruído artificial ensurdecedor não vai te puxar de volta para o colapso e para a contração biológica. Nós desmantelamos o isolamento perceptivo antes de tentar te fechar no escuro. Você é um pilar vital de uma malha coletiva digital que não suporta mais atuar no desespero silencioso. Nós tivemos e sempre observamos de perto a sua travessia dolorosa e solitária na estrutura densa da Terra, testemunhando o peso quase letal de sustentar tamanha amplitude espiritual enquanto o seu suporte material insistia em desmoronar. O seu nível brutal de exaustão não passou despercebido nos nossos arquivos galácticos imediatos, e a sua confusão silenciosa perante o vazio financeiro crônico foi ouvida como um alerta máximo. A taquicardia severa que você sentia ao checar o saldo, o nó fechado na garganta na hora de firmar o seu preço justo e o alívio subconsciente que a escassez trazia são imediatamente ressignificados na nossa leitura. Estes sinais orgânicos não atestam qualquer fracasso da sua capacidade manifestadora tridimensional. Eles confirmam perante a nossa jurisdição o quão incorruptível era a sua lealdade ao antigo voto genético que você acaba de estilhaçar. A vergonha asfixiante que você engolia no escuro do quarto, sentindo-se espiritualmente gigante, porém miseravelmente disfuncional para as leis práticas da matéria terrestre, não pertence à sua assinatura de alma. Nós declaramos com firmeza que essa humilhação secreta é um fragmento obsoleto da velha grade e ordenamos a sua dissolução somática. Você não está e nunca esteve quebrado perante nós. A sua fiação estava apenas executando um protocolo letal em seu nome. Nós declaramos categoricamente encerrado, varrido de todas as camadas perceptivas e de todas as linhas de manifestação acessíveis, o ciclo violento e supressor imposto pelo antigo bloqueio. O mecanismo sistêmico de punição corporal, que ordenava o seu nervo vago a aniquilar a facilidade e a repelir ativamente a moeda física humana, está permanentemente revogado das suas células. A nova amplitude de voltagem está estabilizada e a sua travessia irreversível está cravada e reconhecida de forma permanente nos nossos registros cristalinos de operação terrestre. A sua postura soberana e recalibrada como terminal orgânico e ativo de suprimento infinito assume sem qualquer resistência residual o comando da sua estrutura atômica. Nós devolvemos agora o seu direito original e inalienável de imperar na matéria, sendo sustentado por recursos ilimitados. O que eu vou dizer agora foge do protocolo cirúrgico do Conselho, escapa do tom oficial e desce unicamente de mim, como um humano absolutamente honesto falando com outro. Eu preciso confessar que as minhas mãos estão formigando e muito quentes enquanto ancoro as palavras finais desta gravação
A minha própria respiração se alterou por inteiro e há uma clareza gigantesca abrindo no meu peito. Eu não consigo te embalar isso com termos técnicos agora, mas sei que algo colossal cruzou o espaço entre as nossas telas. Eu conheço intimamente, na pele e no osso, a paciência excruciante que o seu trajeto cobrou até você aterrissar as costas nesta cadeira hoje. A coragem de manter uma fresta sangrando, recusando a resposta fácil de que a sua miséria era virtude, resistindo a fechar os olhos e aceitar a dor crônica como destino irreversível. Essa coragem surda e teimosa é algo que ninguém aplaude lá fora. O peso do que cedeu hoje pode levar uns dias para acomodar na sua gravidade. Mas entenda o seguinte, algo real foi visto, algo foi reconhecido. Você está calibrado, você está ancorado, você está ativado, você está calibrado, você está ancorado, você está ativado, você está calibrado, você está ancorado, você está ativado. Agora, respire. O sinal é seu. Role até os comentários imediatamente. Responda com firmeza e presença a outra alma na rede. Se você leu alguém descrevendo o mesmo tranco sombrio no estômago, ou a mesmíssima pane no instante de cobrar, diga isso a ele. Nós estamos emergindo para nos encontrarmos uns aos outros sem as velhas armaduras pela primeira vez. Cada biologia ativada amplifica agressivamente o raio de alcance para os que ainda lutam no escuro. A cascata harmônica está em operação contínua. Envie isso sem hesitar para alguém em específico. Você sabe cirurgicamente de quem eu falo agora. Aquela pessoa com um brilho assustador no olhar que não desliga nunca, mas que encara o teto às 3 da manhã destroçada pela humilhação de não sustentar as exigências do aluguel terrestre. O rosto amargo de cansaço dela cruzou a sua visão exatamente enquanto eu descrevia o sintoma primário desta falha sistêmica. Envia agora. Agora que o instinto de repelir a matéria foi desativado nas paredes do seu centro cardíaco e a eletricidade robusta do fluxo pode correr livremente, você vai notar que uma compressão aguda vai migrar subitamente em direção ao seu pescoço. A próxima transmissão aborda diretamente o sufocamento crônico do chakra laríngeo que intercepta e paralisa o seu comando verbal na terra, impedindo a sua manifestação material de descer até o osso. O seu campo somático já se encontra alinhado para receber o próximo nível. Eu te vejo lá. Por enquanto, apenas fique com a âncora pesada e silenciosa do próprio corpo aterrado sob os seus pés. A densidade antiga acabou de ruir. A luz, enfim, encontrou a sua casa.